Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, né, estiver assistindo esse vídeo a primeira vez, o meu nome é Verônica. Vim com a minha família para Portugal tem 8 meses e vou falando um pouquinho sobre as coisas que acontecem, sobre as conquistas que nós temos, sobre os perrengues. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saúde pública aqui de Portugal. Semana retrasada, né? Deve ter uns 15 dias atrás, a minha filha, né? Ela tem 2 anos e meio, a Lívia. Algumas pessoas já conhecem. Ela começou na escola dia 1º de setembro e até então, assim, ela não tinha... Não é uma criança de ficar doente, né? De ficar gripada, resfriada. Ela nunca tinha pegado uma gripe na vida, nada. Quando foi em abril, pegamos Covid e ela também pegou, mas ela se recuperou muito melhor do que a gente. Tipo assim, ela já perdeu os sintomas rapidinho. Ela já ficou curada rápido, né? Então, nessa época que nós pegamos Covid, a gente não tinha direito à saúde, porque não tínhamos como fazer o número de utente, né? Porque aqui nessa região onde nós estamos, né? Quando eu fui uma das vezes, né, logo assim que eu cheguei no posto de saúde para poder fazer o número de utente, eles falaram que a gente só poderia fazer o número de utente depois que a gente fosse chamado pelo CEF, né? E teria que vir de lá com papelzinho mostrando que a gente tinha ido e assim a gente poderia fazer o número de utente. Mas aí nesse processo levariam 2 anos, né? E depois eu fui mais uma vez, falaram a mesma coisa. E quando foi em abril a gente ficou doente, né? Em abril ficamos com Covid, os 3. E a gente teve que fazer atendimento todo particular, né? O Rafael teve que, como ele ficou pior, ele que fez o atendimento no hospital, aí teve que pagar a consulta, que é mais caro. Porque aqui mesmo sendo público, você paga, mas você paga mais barato. Quando você tem autorização de residência ou cartão cidadão. E na época ele pagou acho que 22 euros na consulta, mais 5,5 no raio-x para ver como é que estava o pulmão dele. E isso leva muitas coisas, né? Porque aí quando você vai, você também pega uma receita que é, né, de certa forma particular e você vai pagar mais caro no remédio. E quando você tem a receita vinculada ao SNS, você paga mais barato. Mais ou menos assim. E aconteceu nesse meio tempo, eu fiquei grávida também, eu fui fazer um exame, também paguei caro, paguei 27,5. E quando eu descobri que eu tava, né, eu voltei lá no posto. Aí quando eu voltei no posto, eles perguntaram, aí eu perguntei, né, levei o exame. Aí nisso tinham pessoas diferentes do que eu tinha ido nas outras vezes, que era... trocaram o plantão, né? Eu dei sorte naquele dia, eu falei o caso, aí eu peguei, levei toda uma papelada, eu levei os exames para poder comprovar. Aí a moça falou: não, você tem manifestação de interesse? Eu falei: ah, tenho. Porque até então, no dia que o Rafael foi no hospital, eles falaram que você tendo todos os documentos, eles são obrigados a fazer o número de utente. E eu levei, ela, não, você pode fazer seu número de utente provisório só com a manifestação de interesse. Aí foi assim, eu levei comprovar que eu tava grávida e tal, falou que não tinha necessidade. E com isso, eu ganhei um médico de família, que também assim é uma coisa rara aqui. Independente se tá grávido, se é português, se não é muito difícil. Tem lugares que tem pessoas que não têm direito a médico de família por não ter mesmo. E eu tenho médico de família, aí a Lívia tem o número dela provisório, né? Ela nem tem um número provisório, né? Atende com o nome dela mesmo. E o Rafael também tem um número provisório. Sendo que já passaram toda a vacinação da Lívia para cá, né? E ela já começou a tomar vacina.
Graças a Deus o cartão dela tava tudo ok, né? Aí lá no Brasil eu fazia todas as vacinas dela certinho. A enfermeira até me elogiou, que ela falou que é difícil chegar um brasileiro com todas as vacinas, né, em dia. Então, ela já tomou 2 vacinas aqui que não tem no calendário do Brasil e aqui tem. Então, ela já tomou essas 2 vacinas. E aí eu consegui o número de utente, né, provisório. Mas só que eu nunca tinha levado ela para fazer nenhum atendimento. E quando foi 15 dias atrás, né, ela começou na escola, dia 1º de setembro, aí começa a ter contato com outras crianças, né? Aí não tem jeito. Aí vai pegar mesmo, porque abraça, beija, faz tudo, come na mesma colher. Deve ser, né? Na escola a gente sabe o que é assim, né? Então as crianças estavam gripadas e ela também ficou. E ela ficou bem ruimzinha, que ela ficou com uma febre muito alta. Muito alta. E na semana anterior ela ainda estava gripada, estava assim, com aquela coriza, nariz escorrendo, tossindo, mas não estava mal ainda, né? E eu fui pro hospital para minha consulta, né? Pro hospital não, pro posto, aí eu até perguntei, né? Se conseguia atendimento. Aí o rapaz falou assim: se ela tiver muito mal, a gente atende. Mas o certo é você levar direto na emergência. Aí ele, mas ela tá bem? Eu falei, não, aparentemente tá bem, só pra mim saber, né? Porque aí eu fiquei pensando, né? Aí passou a semana, ela foi pra escola. Quando ela chega na escola, até numa segunda-feira, ela chegou muito estranha no carro. Quando a carrinha foi pegar ela, ela tava assim, molezinha, querendo dormir, mas muito malzinha, sabe? Aí fui medir a temperatura, ela tava começando a sentir febre. Deu um remédio, eu fui dando os remédios para ela, a febre foi baixando e ela dormiu, não quis comer. E quando foi no terceiro dia, ela teve uma febre muito alta, de ter um pico, né? E a sorte que o Rafael tava com o carro do patrão aqui. O Rafael foi numa cidade vizinha, comprou um antistemínico, né, que fala, eu acho, para poder baixar a febre, porque o que tinha aqui não estava dando certo, e eu levei ela para água gelada na hora, e a febre dela baixou. Aí nisso, no outro dia, eu levei ela no hospital, né, no posto, para poder conversar, ver se eu conseguia atendimento. Aí quando chegaram lá, eles falaram, não, mas é porque não dá para atender, que não sei o que tem, fica difícil, porque você não tem os papéis, né? O certo seria você ir para o hospital. Mas eu vou ver. Se a médica abrir uma exceção, a médica te atende. Aí eu, então tá. Aí eu fiquei lá na torcida, eu falei, ai, tomara que a médica atenda, porque o autocarro não tem tantos horários, né, para me poder ir, não tem um táxi aqui onde eu moro, só no centro. Então eu fiquei na torcida. Aí falaram assim: não, pode ficar tranquila que a médica vai atender. Se ela vai atender, não tem problema. Aí quando chegou, a médica falou que era só uma gripe, que era só para me ficar de olho na febre, porque a febre que não é normal. Falou para mim continuar com todos os remédios, tirou o antihistamínico que eu tava dando, pediu para comprar outro e mudou. Mudou não, ela tipo assim, melhorou a quantidade de vezes que eu ia dar o remédio para ela, né? Eu ia dar mais vezes, mas com intervalos de 4 horas, né? Que aí ela ficava medicada por mais tempo. E assim eu fiz durante 2 dias. Ela ficou bem, graças a Deus, e foi para a escola. Foi para a escola não, ficou bem e tal. E depois ela foi na escola na outra semana. E ela ficou aquela semana comigo, aí eu fico conversando com a médica. Por acaso, a médica é mãe de uma das amiguinhas dela da escola também. Aí falou que é super normal nessa época, que as crianças não tem jeito, né? É dada de barriga, ela é piolho. Isso vai ser algo comum. Vai ter dia que ela vai estar com febre, não vai estar. Então, são coisas normais que acontecem aqui. Mas o que eu ia falar, né? Aqui nessa zona onde eu estou, a gente ainda consegue atendimento. Mesmo assim, né?
nesse atendimento não tão exclusivo, né? Pela questão da gente não ter os papéis ainda, né? Mas tá em regularização, né? A gente não tá ilegal. Mas eu vejo muitos locais, né? Muitas zonas que não tem atendimento. A pessoa não tem direito mesmo, a pessoa não vai conseguir. Aqui tá tendo um grande problema nas maternidades, em Braga, em Lisboa, no Porto. Às vezes as pessoas não conseguem consultas, às vezes não conseguem atendimento para fazer até as ecografias. As ecografias, né, que são as ultrassonografias no Brasil, eu fiz todas particulares. Uma eu fiz em Gaia, paguei 150 euros. A outra eu fiz na semana passada, eu fiz em Vila Real, foi 100 euros. Então, se você vem com criança, né, é sempre bom você vir com dinheirinho a mais para poder correr, né, se precisar ir para o particular, para alguma coisa assim, ou fazer às vezes um plano de saúde, porque aqui tanto tem plano de saúde e seguro-saúde. Todos eles são coparticipativos, né? Você paga, mas sendo que uns você vai pagar mais e outros vão pagar menos. Tudo vai depender da mensalidade e do tipo de coisa que é. O seguro-saúde, eu acho que ele cobre mais coisas, mas ele é mais caro. E tem várias... Cada um tem suas particularidades, né? Então... Eu lembro que logo assim que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a pesquisar vários canais no YouTube, né? Porque a gente está com ele aqui, a gente vai pesquisar, né? E teve pessoas que não tiveram atendimento a partir do 7º mês, do 6º mês. Teve umas que não tiveram atendimento porque falavam que não podia dar um atendimento. Então, assim, aqui eu não posso reclamar da zona onde eu estou. Graças a Deus eu tenho... Até o momento eu não posso reclamar, eu tenho atendimento, as pessoas me tratam bem, não tem problema nenhum, são super corretos com os horários. Eu faço tanto os exames de laboratório, faço aqui, que tem tudo perto, e então é muito mais fácil, mas tem lugares que as pessoas não têm atendimento mesmo, não tem médico de família, até para quem já é próprio português. Então, dependendo de onde às vezes vocês forem morar, vocês têm que sempre ter uma reservazinha, né? Para essas situações de emergência, questão de médico, questão de remédio. E não havia às vezes com o dinheiro contadinho, né? Porque são coisas que podem acontecer. Quando a gente teve Covid, Rafael praticamente não trabalhou e a gente ficou 30 dias em casa, né, não fazendo nada, só com questão do dinheiro que a gente anda, nossa reserva ainda. Por isso que é muito importante a questão do planejamento, vocês veem direitinho. Esses dias me mandaram um vídeo de uma moça que ficou grávida, ela já tinha 5 anos aqui, então ela tinha, o processo dela estava todo ok. Ela não teve direito a médico de família. E ela falou que foi tenso para ela poder fazer o tratamento dela, às vezes pelo posto. Ela tinha que fazer tudo particular. Então, assim, dá muita diferença, dependendo da região que você for. Talvez vocês sintam dificuldade nessa parte, que foi, assim, algo que é a parte, eu acho que é uma das partes piores, né? Quando você está nesse processo de regularização. Esse vídeo não é muito longo, né? Só para poder falar um pouquinho, né, sobre a saúde, né? Mas é assim, em vez de falar, não vou falar mal, a saúde é ótima, só a situação que não é boa. Mas a situação, a culpa é nossa, né? Mas só que graças a Deus, pela troca, né, de funcionário do dia, a gente conseguiu fazer, né? Porque a gente descobriu que você tendo a manifestação de interesse, você pode fazer o seu número de utente provisório. Então, gente, muito obrigado. Continua curtindo, compartilhando e segue o nosso canal, tá bom? Beijinho, tchau!